Amém, amém. Muito, muito, muito bom dia, queridos. Pode sentar um pouquinho. Eu quero bater um papo com vocês aqui. Eu quero que você leia comigo Atos 16, o versículo 6 em diante. Atos 16, 6, até o versículo 10. Presta bem atenção, concentra bem nisso aqui, né? A gente está falando sobre ganhando almas, sobre casa de paz. Eu quero também incendiar o seu coração mais uma vez a respeito desse assunto. Atos 16, 6 em diante fala assim. Olha essa experiência do apóstolo Paulo. Impedidos pelo Espírito Santo. Meu Deus do céu, como assim? O Espírito Santo impedindo o apóstolo Paulo de pregar a palavra na Ásia? É isso mesmo que está escrito na Bíblia? É isso, irmãos. Impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Aí eles tentaram ir para uma outra cidade, Bitínia. Tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Que loucura isso, né? Então, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar na Ásia e foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar na Bitínia. Eles não estão entendendo nada. Como assim, Senhor? A gente quer fazer a tua obra, quer pregar o Evangelho. O que é que está acontecendo? À noite, vem a resposta, né? À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, talvez um sonho, né? Imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Interessante isso, né? Então, eles têm um plano de ir para um lugar, o Espírito Santo não deixa. Então, vamos para outro, o Espírito Santo não deixa. Puxa vida, o que é que está acontecendo? Vamos orar, pessoal, para saber qual que é a vontade de Deus, né? Aí, naquela noite, eles têm aquela visão ou aquele sonho de um homem macedônio. Como que ele sabia que era macedônio? Talvez o cara estava vestido como um macedônio, né? E aí, esse cara dizia: vem e ajuda-nos, vem e ajuda-nos. Quando eles acordaram, né, o Paulo compartilhou ali a visão, o sonho, e eles chegaram à conclusão de que Deus não deixou eles irem para aquelas duas cidades, porque Ele queria que o apóstolo Paulo fosse para a Macedônia. Nós não estamos falando de ir daqui de Curitiba para Pinhais ou daqui de Curitiba para Colombo. Nós estamos falando de continentes. O Paulo queria ir para a Ásia. Bitínia fica na Ásia, não é? Ele queria pregar o Evangelho na Ásia e Deus não deixou. E eles foram pregar o Evangelho na Europa. A Macedônia, a antiga Macedônia é a Europa. Quer dizer, são continentes diferentes, né? E quer dizer, totalmente diferente daquilo que o apóstolo Paulo estava pensando. Agora, o que eu quero conversar com vocês? Essa é a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo e esse capítulo de 16, especificamente, ele trata de 3 conversões, né? Sobre essas 3 conversões que eu quero conversar com vocês. A conversão da Lídia, da jovem possessa e do carcereiro. Quer dizer, que todo esse movimento do Espírito Santo, não é? Não, vocês não vão para a Ásia, vocês vão para a Europa, né? Eu quero crer que foi por causa dessas 3 pessoas, mas tem um ensino muito poderoso aqui, não é? Porque são pessoas tão diferentes de todos os jeitos, né? Eles são diferentes financeiramente, né? Eles são diferentes culturalmente, eles são diferentes, vamos colocar assim, religiosamente. Eu vou te mostrar aqui. São tão diferentes, mas a lição que o Espírito Santo queria dar é que todos são importantes para Deus. Amém? E também outra lição, que a gente tem que tratar essas pessoas de forma diferente, né? Até eu tenho uma frase que eu li em algum lugar que diz assim, que a coisa mais injusta que existe é a gente tratar pessoas diferentes de maneira igual. Né? Então a gente pega os 3 filhos ali e aí todo mundo vai ser tratado igual. Irmão, isso é a maior injustiça que existe, porque eles são muito diferentes. A gente tem que tratá-los de acordo com cada um deles, né? Cada um deles quem tá comigo aqui. Então eu acho que essas lições que o Espírito Santo vai dar para o Paulo e claro, para a igreja,
Porque essa segunda viagem missionária é uma grande lição para nós. Então, por isso que eu quero compartilhar com vocês hoje, evangelizando tipos diferentes de pessoas. Vocês estão prontos? Não é? Então, são pessoas tão diferentes. E é legal, né? Porque a gente vê que a iniciativa de alcançar o coração daquelas pessoas é totalmente de Deus. Totalmente de Deus. É Deus que toma a iniciativa de alcançar o coração deles, não é? Agora, claro, tem a participação humana também, não é? Então, você vai ver, todo o evangelismo tem a participação humana. Anjo, você não vai ver anjo pregando o evangelho na Bíblia, você não vai ver o próprio Espírito Santo pregando o evangelho, você vai ver sempre o Espírito Santo usando pessoas para compartilhar o evangelho, amém? Então vamos ver aqui essas 3 conversões, elas vão nos ensinar muito. Então a primeira, a conversão da Lídia. Quem vem acompanha comigo aí Atos 16:14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, isso fica na Ásia. Ou seja, ela era asiática, ela estava ali, né, na Macedônia, ela era europeia, talvez vivendo ali na Europa, né, mas ela era natural de Tiatira, ela era uma estrangeira ali, talvez ela tinha o olho puxado, essa Lídia. Então, fala que certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, guarda aí, vendedora de púrpura, temente a Deus, olha só. Guarda essas coisas aí, ela era vendedora de púrpura, ela era temente a Deus, nos escutava, o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Então, esse primeiro tipo de gente aqui, pessoal, esse primeiro tipo de pessoa, então uma pessoa rica, a púrpura era uma tinta que era retirada de um pequeno molusco, não é? Para você produzir 1 grama de púrpura, você precisava de 8.000 desses bichinhos, né? Então, ninguém tinha roupa colorida, não existia isso. Você vê esses filmes antigos, né? Todo mundo tem uma roupa do mesmo tipo, né? Tudo é branco, né? Porque é a cor da lã. Então, ninguém tinha roupa colorida, só os milionários. Então, a púrpura, especificamente a púrpura, era roupa de milionário, sabe, do pessoal do governo mesmo, assim, os reis, as pessoas muito ricas. E a Lídia, ela vendia púrpura. Então pensa, né, as pessoas que ela influenciava, as pessoas que ela conhecia, não é? Era uma pessoa muito, muito rica. Importante isso. Agora, também fala que ela era prosélita, né? Ou seja, o que era uma pessoa prosélita? Era aquela pessoa que era gentia, né? Ou seja, não era uma pessoa judia, nascida em Israel, mas ela se converteu ao judaísmo. Por isso que fala que ela é temente a Deus. Então, olha só, gente, uma pessoa boa, uma pessoa rica, uma pessoa que vai na igreja. A conversão dela, inclusive, foi na igreja. Ela estava numa reunião de oração. Quando a gente chama o pessoal para orar, né? Você vê, chama o pessoal assim, bom, não vou falar porque acaba, mas chama para oração, né? Rapaz, vem pouca gente. Essa moça estava na reunião de oração da igreja, né? Ela estava ouvindo a palavra de Deus, mas ela não era convertida. Porque a Bíblia diz que o Senhor abriu o coração dela, apesar dela ser uma pessoa boa, temente a Deus, não é? O Senhor abriu o coração dela para ela compreender as coisas que Paulo dizia. E aí, por que eu digo que ela não era convertida? Porque o versículo 15 de Atos 16 fala que depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgai que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Então, irmãos, esse primeiro tipo de gente, sabe aquela pessoa boa, aquela pessoa honesta, aquela pessoa trabalhadora, aquela pessoa que crê em Deus, temente a Deus. Não tem pessoas assim? Não, eu creio em Deus mesmo, não é? Que tem boas intenções para com Deus, para com o próximo, pessoa boa. Mas, irmãos, ninguém vai para o céu porque é bom. A gente só é salvo por crer na obra de Jesus na cruz. Essa mulher era uma prosélita, ela conhecia muita coisa do Antigo Testamento, não é? Ela conhecia a lei judaica, ela vivia debaixo da lei judaica, temente a Deus, tinha uma boa intenção para com Deus, mas ela não era salva, não é? E aí o apóstolo Paulo prega o evangelho da salvação e Deus abre o coração dela e ela se converte, é batizada. Quem está comigo aqui? Agora, então, eu estou falando para vocês como tratar pessoas diferentes, não é? De maneira
diferente, né? Como que eu tenho que tratar os não crentes? Então, como que eu trato uma pessoa dessa? Então, o apóstolo Paulo, ele pregou a palavra, ele tinha habilidade para explicar para um prosélito, né? Ou então para um judeu, que Jesus Cristo era o Senhor, que Jesus Cristo era o Messias prometido pela própria lei judaica. Ele tinha habilidade para isso. Então, irmãos, como que eu ganho uma pessoa dessa? Eu tenho que ter habilidade para falar, só aqui para nós, eu tenho que ter habilidade para falar com um católico, não é? Um dia um adventista estava querendo me converter, né? Ele era meu vizinho. Aí, beleza, não vou, tá amarrado, sai daí. Não, beleza, fiz amizade com ele, não é? E ele querendo me levar para a igreja, eu na minha, né? E aí conversava com ele, altos papos e tal, não é? Aí eu fui ficando amigo dele. Quando eu senti que eu tinha a confiança dele, aí ele finalmente, rapaz, ele já entrou de 2 pés em mim, né? Me levando, né, para a religião dele, vamos dizer assim. Aí eu falei para ele assim, cara, deixa eu te falar uma coisa, como é que tu vai para a igreja? Ele falou, eu vou de ônibus. Eu disse, e quando é o culto lá? Ele falou, sábado. Eu disse, então tu vai para o céu, e o miserável do motorista vai para o inferno. Aí eu perguntei, tu usa o teu telefone no sábado? Uso. Então tu vai para o céu e a telefonista desgraçada vai para o inferno. Né? E aí eu fui falando várias profissões, né? Tipo o médico e tudo mais, e eu falei, cara, deixa eu te mostrar na Bíblia. Tu acredita na Bíblia? Claro que eu acredito na Bíblia. Então deixa eu te mostrar aqui, abri Gálatas com ele, Gálatas 4, né? E o apóstolo Paulo fala assim, ó insensatos Gálatas, não é? Eu temo que eu passei todo esse tempo com vocês em vão, porque agora vocês estão fazendo diferença entre dias e dias, vocês estão voltando a guardar o sábado, vocês estão guardando festas religiosas, o que é que vocês estão fazendo, rapaz? Aí, eu tinha habilidade para falar com o adventista, não é? No final ele já estava assim, pensando seriamente sobre o sábado, né? Então o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, inclusive, ele diz assim mesmo, santificai a Cristo, como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vocês. Irmão, eu tenho que estar preparado para responder. Eu tenho que estar preparado para lidar com essas pessoas que têm uma noção, às vezes errada, da palavra de Deus, não é? Então a primeira convertida aqui, que é muito importante, inclusive, não é? Que é a primeira convertida da Europa, a Lídia, e na casa da Lídia tinha um life group, né? Foi a primeira igreja da Europa, na casa dessa mulher, não é? O apóstolo Paulo, ele ganhou o coração dela através da palavra de Deus. Ele tinha habilidade para convencê-la pela palavra. Quem está me entendendo? Então é o primeiro tipo de crente, né? Aliás, o primeiro tipo de convertido, não é? Essas pessoas que são show de bola. É o tipo Cornélio, né? Que é temente a Deus, que dá oferta, que é bonzinho, que ora, olha só, que jejua, né? Mas não é crente. Não está salvo, precisa o Pedro ir lá pregar para ele. Então, só que o Pedro, de novo, tem habilidade para convencer o Cornélio. Tem alguém aqui? Então tá, primeira coisa que aconteceu nessa viagem missionária do Paulo, então, essa primeira conversão da Lídia. Segundo tipo de crente, ou de convertido, é a jovem possessa, não é? Logo em seguida, acontece, está tudo ligado às 3 conversões. Quem está comigo? Quem está comigo aqui, ó? As 3 conversões estão totalmente ligadas, né? Então, primeiro o apóstolo Paulo alcança o coração da Lídia, né? E aí ele está ali pregando ali, né? Ele está pregando ali o evangelho, naquela reunião de oração, e uma moça lá começa a adivinhar, né? Começa a tirar uma de profetiza. E ela começa a dizer assim, este homem está pregando a palavra da salvação. E a princípio o apóstolo Paulo pensava que ela era uma profetisa mesmo, não é? Ela ficava dizendo assim, ele está nos ensinando sobre os retos caminhos de Deus. Só que ela ficava o tempo todo. Rapaz, o Paulo foi sentindo que tinha alguma coisa errada com essa mulher, né? Então olha só o que fala aqui, Atos 16, 18.
Isto se repetia por muitos dias. Ela profetizando, ela atrapalhando o culto, ela chamando a atenção para ela, não é? Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Olha, outro tipo de ser humano, não é? Enquanto a Lídia é uma pessoa, né, top, rica, toda, né, elegante, só anda com bolsa, como é o nome daquela bolsa que é 60 mil reais, cadê as irmãs aí, né? Só mulher que sabe dessas coisas, né? Sabia que tem bolsa de 60 mil reais, né? Aí, enquanto a Lídia é essa pessoa distinta, que vai na igreja, que é boazinha, que ora, que quer aprender a palavra de Deus, mas não é crente, e ela precisa de salvação, essa mulher já é diabólica, né? Ela entra na igreja para atrapalhar o culto, né? E fica tirando uma de profetiza, e fica adivinhando, não é? Enquanto a Lídia é rica, ela é, irmãos, ela é o extremo da miséria, porque ela não é só escrava de Satanás, a Bíblia diz que ela é uma escrava, né? Ela é uma escrava de pessoas ali, não é? Que os donos dela se sentiram super ofendidos quando o apóstolo Paulo converteu ela, porque aí eles perderam a fonte de lucro deles. A Bíblia diz isso. Quer dizer, a mulher não é nem dona do seu próprio nariz, uma escrava miserável. Os escravos na lei, eles eram considerados como um objeto, não é? Eles poderiam ser trocados, vendidos, era uma ferramenta de trabalho, inclusive podiam ser mortos pelos seus donos. Que loucura isso, né? Então, irmão, uma pessoa no fundo do poço, eu acho lindo isso, que Deus quer aquela mulher rica, influente na sociedade, que pode ser uma ponte para pessoas ricas, mas ela quer também aquela miserável, ele quer aquela miserável que está no fundo do poço. Quem está comigo aqui? Esse Deus é lindo demais, não é, irmãos? Enquanto a Lídia é uma prosélita que vai na igreja, essa mulher é mística, e o misticismo tosco, né, envolvida com magia negra mesmo, não é? Enquanto a conversão da Lídia é tranquila, não é? Ela está ali, aí Deus abre o coração dela, ela já começa a chorar, vai para frente, entrega a vida a Jesus, não teve nem barulho, que coisa mais linda. Irmãos, a conversão dessa mulher é uma indignação do Paulo, não é? E aí, em nome de Deus, rapaz, aquela mulher cai no chão estribuchando, uma confusão na igreja. Irmãos, ele foi até preso por causa disso, coitado do bichinho, não é? Então você vê como é diferente. Agora, vamos lá. Assim como eu estou te falando sobre como que a gente tem que ganhar pessoas diferentes. Então, como que eu ganho uma Lídia da vida? Eu tenho que ter habilidade na palavra. Como que eu ganho uma mulher dessa que está possessa por um capeta? Eu tenho que ter autoridade em nome de Jesus. Eu tenho que usar a minha autoridade, não é? Porque a gente pode estar pregando o evangelho ali e tem alguém ali atrapalhando. Já viu isso? Né? Às vezes a gente não sei se vocês já viveram isso. Eu já vivi muitas vezes e todo domingo eu vivo. Mas às vezes tem gente, cara, que está tão desconcentrada do que você está falando, a pessoa fica levantando, porque você não vê isso. A pessoa fica levantando toda hora, parece que tem um espinho na cadeira dela, rapaz, e atrapalha todo mundo. Aí ela levanta e todo mundo olha para ela, ela fica no celular o tempo todo. Rapaz, só dura enquanto dura o culto, a palavra. Quando acaba, ela fica tão tranquila, que parece que nem é ela. Quando eu chego lá, às vezes eu chego lá até com vontade de dar um cascudo espiritual, assim, né, irmãos? Um cascudo santo, não é? Aí a pessoa é tão doce, tão educada, que eu digo, não era ela, era um capeta mesmo. Então, sabe, não é só a pessoa estar ali possessa no sentido assim, mas às vezes a pessoa está possessa, influenciada por Satanás, atrapalhando o culto, irmão. É incrível. Por isso que a gente precisa orar, por isso que a gente precisa, sabe, fazer batalha espiritual, por isso que todo domingo a gente faz batalha ali, né, pela palavra, para que Satanás não fique atrapalhando o culto. Quem está comigo aqui? Então, o apóstolo Paulo, como que é o processo dessa mulher? É radical, né? Usando a autoridade de Jesus mesmo, vindo para cima. Não vai ter outro jeito de ganhar esse tipo de gente. Quem está comigo? Ok? Então, é a segunda conversão, né, que acontece aqui na Macedônia, na atual Europa, não é? Que é a conversão dessa moça. E eu imagino, irmãos, que essa conversão é tão estratégica,
porque essa moça era famosa, né? Apesar dela ser uma escrava e ela ter um dono que levava o dinheiro dela, quer dizer, aquele talento satânico que ela tinha, né? Se a gente pode chamar isso de talento, né? Mas aquilo que era fonte de lucro não vinha para ela, era para alguém, né? Quer dizer, uma pessoa totalmente escravizada. Mas quando ela converteu, quem está me entendendo que muita gente conhecia aquela mulher? E muita gente acabou sendo influenciado por aquela conversão. Então, não foi à toa, irmãos, que Deus disse: não, Paulo, Ásia não, eu quero vocês na Europa, porque eu tenho 3 pessoas ali para vocês, que vão ser muito estratégicas, né? Uma é a Lídia, que conhece toda a Suprema Corte, não é? Que é a amiga do presidente, eu preciso dela, mas também eu preciso de uma satanista ali, né? Eu preciso dela, porque também ela é uma pedra importante no tabuleiro. Quem está comigo aqui? E a terceira e última conversão de uma pessoa tão diferente, percebe então, né? A diferença tão radical entre a Lídia e a moça possessa. Agora, a terceira conversão também, outra pessoa totalmente diferente, não é? É a conversão do carcereiro, Atos 16, 29. Então o carcereiro, tendo pedido luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, depois trazendo-os para fora, disse: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? É a terceira conversão, né? Então esse cara, o oficial, ele já é um membro da classe média romana, não é? Interessante, enquanto a Lídia é rica, enquanto a moça endemoninhada ali é miserável, ele já é um cara de classe média, igual a gente, amém? Né? É um cara assim, tal, mas ele é um capitão, ele é um cara que tem muita influência e tudo mais, né? Um cara da classe média, ele é adepto da religião oficial. Nós temos religião oficial no Brasil, sim ou não? Não é? Então ele é da religião oficial, ou seja, ele presta culto a César, pela lei, não é? César é Deus para ele, não é? Então ele vive assim. Então vê como eles são tão diferentes, né? Classe social, a religião que eles seguem, a cultura de onde eles vêm. Esse cara é romano, a moça é grega, a outra já é lá da Ásia. São culturas tão diferentes, mas é impressionante como que o evangelho alcançou os 3, irmãos. É muito lindo como Deus quer os 3, não é? E outra coisa importante, o evangelho alcançou a Lídia ali na igreja, não é? Com a Louis Vuitton dela, né? Alcançou a moça no trabalho maligno dela, lá na hora do despacho que ela está sendo incorporada. O evangelho alcançou ela lá, e o evangelho vai alcançar esse cara no momento que ele está cometendo suicídio, não é? Porque vocês lembram, porque o Paulo e o Silas estão presos porque ele libertou a moça, está tudo ligado às histórias. O Paulo vai preso porque ele libertou a moça, e os caras perderam a fonte de lucro e processaram o Paulo, não é? Agora ele está preso, e ele foi preso, a Bíblia diz que ele foi preso no cárcere interior, ou seja, era no fundo da prisão, onde funcionava como a fossa asséptica, funcionava lá no fundo da prisão. Então todos os excrementos iam para lá, ele estava amarrado no tronco. Quando o cara chegava nesse ponto, é porque ele ia ser sacrificado, ele ia morrer, né? E o crime era sedição, ou seja, revolta contra o Império Romano. Tudo mentira, o Paulo não fez nada disso, não é? Então ele está nessa situação, e aí eles estão louvando a Deus. Quem está comigo? Olha esse testemunho. Silas, amanhã a gente já vai estar com Jesus mesmo, não é? Vamos começar o culto agora. E eles já começaram a louvar o Senhor ali. Aquela música começou, sacudiu os alicerces físicos e espirituais da prisão. Irmãos, a coisa mais linda, as celas começaram a se abrir. O Paulo e o Silas foram libertos daquele tronco que eles estavam presos. Uma loucura que vai acontecendo ali. E quando o carcereiro, irmãos, vê que as celas estão abertas e que os presos haviam saído ali das suas celas, na hora ele disse, porque o Deus dele era o César, na hora mesmo ele: vou me matar. E ele já ia se matar, ele está à beira do suicídio, quando o evangelho alcança ele. Diga glória a Deus. Pessoas tão diferentes, circunstâncias tão diferentes, culturas tão diferentes, corações tão diferentes, mas o evangelho é o mesmo, irmãos. E Deus quer todos eles. Eu acho
Lindo isso. Ele perguntou: o que eu farei para ser salvo? Ele já entendeu. Quando ele viu o Paulo ali e o Silas cantando, não, esse cara é incrível. Quando ele viu o alicerce da prisão, quando ele viu a prisão caindo ali, aí ele falou: rapaz, esses caras são de Deus mesmo, eu quero ser salvo. O que eu faço? O Paulo diz: crê no Senhor Jesus. Não é no César, não é suas obras que vão te salvar. Creia no que Jesus fez por você na cruz, e você será salvo, e a sua família também será salva, não é? Ele sai dali, e a Bíblia diz que ele é batizado. Irmãos, e não só isso aconteceu, mas uma evidência da salvação. Porque veja bem aqui, vocês sabem, a salvação não é por obra, não é porque eu sou bonzinho que eu vou ser salvo, não é pela obra de Jesus na cruz. Mas a boa obra vai acompanhar o que crê. Quem está comigo? Não é? Então, se eu sou salvo, se o Espírito Santo vive em mim, eu vou ter os frutos do Espírito Santo. E é interessante, esse cara que era o carcereiro, que surrou o Paulo, não é? Na noite anterior, agora ele está lavando os mesmos ferimentos que ele fez. Olha a mudança na vida do cara. O cara que colocou o Paulo no cárcere interior, agora convida o Paulo para comer na casa dele. Não é? Não, vocês vão ali na prisão mesmo, ele morava na prisão ali, e vocês vão almoçar em casa, e lava as feridas do cara, e cuida do cara, e dá comida para o cara. Está vendo uma mudança radical, não é? Então, é isso, irmãos. O que a gente aprende com essas 3 conversões? Todos são importantes para Deus. E outra coisa que eu acho muito lindo: o Evangelho quebra todas as barreiras. Porque vocês estão vendo esses 3 na mesma igreja, né? Você está vendo uma ex-escrava que continua pobre, sentada do lado da dona Lídia, faixa preta milionária, não é? E o cara, e o carcereiro, não é? Romano, sentado ali, os 3, coisa mais linda. Gente tão diferente, que vem de lugares tão diferentes, tudo é tão diferente, mas creram no mesmo Evangelho. Não é? Então é isso, sabe, irmãos? A gente tem que estar pronto para dar a resposta para os 3, né? O Paulo estava, impressionante como esse cara estava pronto para dar a resposta para os 3. Ele tratou um do jeito, o outro do outro e o outro do outro, mas todos foram salvos, glória a Deus, né?